Salve nação corintiana, Timão na Veia News está no ar, trazendo muitas novidades para nós torcedores corintianos, que essa semana tivemos uma grande surpresa, uma felicidade muito grande, que foi a contratação do Giuliano, um meia que já jogou no Inter, no Grêmio, ele andava aí por equipes da Europa, jogando na Turquia, já jogou inclusive na seleção brasileira, uma grande contratação do Corinthians, Giuliano de 31 anos, vai ser muito útil para a equipe. O Inter e o Grêmio estavam tentando trazer ele também, então foi uma excelente contratação, um jogador que com certeza vai ser muito útil para o Corinthians. Ele já se apresentou, já assinou o contrato, resta apenas saber, né, as condições físicas dele, se ele vai poder estrear logo, se vai levar aí 1 ou 2 semanas ainda, e também tem a questão burocrática, né, da documentação, mas o mais importante é que ele já assinou com o Corinthians, já se apresentou e vai ser um reforço aí para os próximos jogos. Com relação ao Renato Augusto, né, realmente a informação que temos é que ele está apalavrado com o Corinthians, resta apenas a liberação da sua equipe, o Beijing Guoan, da China, que lhe deve 5 meses de salários atrasados, então ele está tentando uma rescisão amigável, não sei se ele vai querer receber alguma coisa, então tem toda essa questão se ele vai de repente ter que recorrer à FIFA para conseguir essa liberação, então pode levar mais algum tempo aí para nós termos a notícia do Renato Augusto no Corinthians, né? Vamos ter que aguardar um pouco o desfecho dessa novela, mas aqui tudo indica que ele deve realmente vir para o Corinthians, não se fala mais de Renato Augusto no Flamengo e nem em outra equipe, então seria uma surpresa muito grande se ele não vier para o Corinthians. Agora, duas novidades que surgiram aí, principalmente na sexta-feira foi falado muito, uma seria o Roger Guedes, né? O Roger Guedes, que também estava na China, no Shandong Luneng, fez boa temporada por lá, se não me engano, em 52 jogos, ele fez 27 gols, né, que é uma boa marca. O Roger Guedes tem apenas 24 anos, então ele está tentando uma rescisão também, ainda ele não está livre no mercado. O salário dele deve chegar perto ali dos R$ 1.500 por mês, o Corinthians com certeza não vai chegar nesse valor, o Corinthians vai pagar um valor certamente abaixo ali de 1 milhão, talvez ali chegue 700, 800 mil, seria o máximo, não sei se chegaria nesse valor. E o Roger Guedes, o problema é que ele também tem interesse de outras equipes, né? O Grêmio parece que está interessado nele, o Atlético Mineiro aí, que tem se movimentado muito, gastando muito com contratações, parece também que tem interesse no Roger Guedes, e o próprio Palmeiras, né? Também tem demonstrado aí que tem interesse em trazer um jogador. Vamos ter que aguardar, ainda não dá para dizer nada, não tem nada de concreto nisso aí, foi apenas uma sondagem do Corinthians para saber mais ou menos o salário que o jogador pretendia receber, então ainda é muito cedo para dizer se o Corinthians vai trazer ou não, ainda é bastante difícil essa contratação. Outro jogador também bastante especulado, né, é o Jonathan Calleri. Jonathan Calleri, que já jogou no São Paulo, foi ídolo lá dele, né, e ultimamente andava por equipes europeias. Ele foi emprestado para bastantes equipes, West Ham, depois o Las Palmas. Ultimamente ele estava numa equipe aí da Espanha, sempre sendo emprestado, né, ele pertence a uma equipe uruguaia, né, uma equipe uruguaia que aí certamente é aquela equipe de empresários, né, empresários que trazem os jogadores. Me fugiu agora o nome dessa equipe, mas é outra contratação bastante difícil. Primeiro que os empresários dele dão preferência para que ele continue na Europa, né? E o outro fator é que a equipe uruguaia pediu simplesmente, está pedindo 9 milhões de dólares para vender o Calleri. Então, com certeza, por esse valor, o Corinthians não vai trazer esse jogador. Calleri também não é velho, um jogador que tem apenas 27 anos, né? Então seria assim, uma boa contratação, mas o Corinthians não vai desembolsar essa quantia, com certeza, né? A não ser de repente que o Corinthians consiga uma grande venda, de repente estão falando aí da saída do Piton, de repente a Fiorentina estaria interessada nele, ou negociação de outro jogador, de repente o Luan, de repente o Jô, estão falando que o Jô de repente pode voltar aí para a China. Eu particularmente não acredito muito, e o Jô também não renderia grandes quantias ao Corinthians, né? Até pela idade dele, o Corinthians se livraria simplesmente de pagar o salário dele, né? Praticamente. Eu não acredito que o Corinthians conseguiria muita coisa. A questão do Corinthians conseguir
uma boa negociação seria vender realmente o Piton, que é um jogador jovem, né, e que está sendo aí bem, como é que fala, equipes italianas estão bastante interessadas nele, os italianos do Monza que já levaram inclusive o Carlos, e agora o Piton já falou que tem interesse do Cagliari e da Fiorentina no futebol dele, mas até agora de concreto, de proposta mesmo, não chegou nada para o Corinthians, né? Então as especulações são em torno desses dois jogadores aí, né? Com certeza se o Corinthians tiver que desembolsar para trazer o Caleri aí, eu acho muito difícil, acho que teria que baixar bem esse valor e o Corinthians, como eu falei, conseguir alguma venda, né, para realmente investir nesse jogador. Então, por enquanto, de especulações são esses aí. O Paulinho já é bastante difícil que ele venha. O interesse dele, a preferência dele é ir para a Europa, né? A própria família gostaria de morar na Europa. E vai depender da proposta que tiver, se vai agradar a ele ou não. Então, mas eu acho que o Corinthians meio que deve ter que desistir, até porque já trouxe o Juliano, deve trazer o Renato Augusto, acho que uma negociação não impede a outra. Aí acho muito difícil trazer também o Paulinho, né? Trazer 3 meias, sendo que o Corinthians tem outras necessidades, principalmente ali no ataque, né? Trazer um jogador de área, até um jogador liberado, mas seria fundamental para o Corinthians a busca também de um atacante para melhorar e qualificar a equipe. Outra notícia muito falada foi as notas que a torcida divulgaram, o manifesto, contra uma emenda aí que a Gleisi Hoffmann fez, querendo que agora vai ter a lei do mandante, né? Agora a equipe mandante que vai definir qual emissora que vai transmitir. Isso aí já tem essa lei, eu acho que já foi aprovada, mas ainda tem alguns trâmites aí para realmente ser implementada essa lei. E a Gleisi simplesmente fez uma emenda querendo que 5% do dinheiro das emissoras que é repassado aos clubes, que 5% ficasse com as torcidas, dizendo que as torcidas fazem as festas nos estádios, que a torcida faz muitas causas sociais, né, participam dessas coisas, então, mas os próprios torcedores, né, os torcedores uniformizados, Gaviões, Camisa 12, Fiel Macabra, parece que a Pavilhão 9 também já se manifestaram os contrários, né? Dizem que a razão de existência da torcida é o Corinthians, então não faria nenhum sentido eles deixarem um valor de ir para o clube para ir para a torcida. Então, nesse caso, os torcedores estão de parabéns, realmente. Eu acho que a gente tem que falar a verdade, quando a torcida age corretamente, nós temos que falar, quando não concordamos também, eu acho que eu vou criticar também, quando tiver que criticar, e enfim, eu acho que, mas essa decisão da torcida foi realmente acertada. Eu só sou um pouco contra esses protestos que estão fazendo, acho que é um pouco fora de hora, o momento agora é de apoiar a diretoria, essa diretoria que assumiu agora está fazendo a coisa correta, né? Todo mundo sabe da enorme dívida que o Corinthians tem, eles tentando toda a forma baixar ali a folha salarial, né? O grande problema foi a gestão passada, embora sejam da mesma chapa, mas o Duílio está indo para um caminho diferente do Andrés, né? Então o grande problema foi a gestão passada, os 3 anos que ficaram lá, que gastaram muito, com muitas contratações, jogadores que pouco aproveitados, que foram aí negociados a preço de banana, o Corinthians empresta e ainda paga parte do salário. Enfim, esse é o grande problema. O momento agora, na minha opinião, é de muita união. Agora vamos falar do jogo de hoje, uma partida muito importante para o Corinthians. O Corinthians precisa da vitória para se recuperar da derrota sofrida para o Fortaleza, uma derrota muito doída, porque o Corinthians jogou realmente muito mal, se postou muito atrás, ficou muito retraído ali, o Fortaleza em cima, pressionando. Então realmente foi uma partida que deixou uma má impressão para todos nós. O Atlético Mineiro deve ter ali alguns desfalques, porque vai jogar pela Libertadores no meio da semana que vem, contra o Boca Juniors. Vai jogar em casa, a primeira partida foi 0-0, então parece que o Hulk aí deve ser poupado, possivelmente outros jogadores. O Atlético tem o desfalque do Arana, né, que está na seleção olímpica, o Keno, que está machucado. Mas o Atlético tem realmente uma equipe muito boa, não vamos esperar facilidades por causa de um ou outro desfalques aí. Certamente também os jogadores que vêm do banco, eles vêm com mais vontade, querendo mostrar serviço. É uma equipe muito forte. Tem, por exemplo, o jogador do Atlético Mineiro, lá o atacante,
O Vargas, por exemplo, deve jogar, ele está na reserva, um grande jogador. E, então é uma partida bastante difícil, mas esperamos que o Corinthians consiga essa vitória para se redimir, para voltar ali, ficar mais próximos da ponta da tabela, né? E o Corinthians deve manter a mesma equipe que já vem jogando aí nos últimos jogos, não deve haver alteração. O Vitinho, apesar de estar sendo bastante criticado pela torcida, vai ser mantido. Agora um teste de fogo para ele, para ver realmente do que ele é capaz, um jogo em casa contra um adversário dificílimo, né? Então nós vamos ver aí como que ele vai se portar nesse jogo, já que agora ele tem a sombra aí do Giuliano. Lógico que o Giuliano vai demorar ainda, vai ficar fora de mais 1 ou 2 jogos provavelmente, mas o Vitinho tem que mostrar serviço, senão independente do Giuliano ou não, ele vai acabar perdendo a vaga para outro jogador. Agora outra coisa, será que é possível nós armarmos o Corinthians com Giuliano e Renato Augusto junto? Essa é uma pergunta que fica, né? Eu acredito que sim, é possível. Agora a gente tem que pensar, são 2 jogadores ali que já passaram dos 30 anos, então teria 2 possibilidades de escalá-los juntos hoje, né? Uma seria a retirada do Cantillo, por exemplo, você colocar o Renato Augusto ali como segundo volante e deixar o Giuliano, né, mais à frente, ali no lugar, por exemplo, do Vitinho, e manter o restante do ataque. E a outra possibilidade é você colocar o Giuliano como meia, tirar o Matheus Vital e colocar o Giuliano, e tirar o Vitinho e colocar o Renato Augusto. Aí você ficaria ali com 2 meias, né, um deles ali jogando um pouco mais aberto, mas sem a característica de um ponta. É uma formação também interessante, vai precisar ver a questão de dinâmica de jogo, de movimentação, se não vai ficar uma equipe um pouco estática, uma equipe muito boa com a bola no pé, de bom toque de bola, mas se não vai faltar ali movimentação, né, por ser 2 jogadores já um pouco veteranos, precisa ver se não vai perder também na hora de retornar do ataque para a defesa, né, recomposição, como se diz. Se a equipe não vai perder, se não vai perder poder para conseguir marcar a saída de bola, com certeza vai ficar mais difícil fazer aquela pressão na saída do adversário, colocando 2 jogadores mais veteranos. Mas as opções são essas, né? Eu acho que se você colocar um deles como segundo volante, realmente a parte pode prejudicar um pouco a parte defensiva, né? Você ver como vai ser, mas em compensação a equipe vai ganhar muito em qualidade, né? De toque de bola, de visão de jogo. Então tem algumas possibilidades sim de escalar os 2 juntos, e o Silvinho vai ter que arrumar um jeito, não é possível que vai trazer os 2 e um deles vai ficar na reserva. De repente vai acabar sobrando aí ou para o Cantillo ou até para o Matheus Vital. Então é isso, pessoal. Graças a Deus tivemos boas novidades hoje, agora a expectativa é para um bom jogo, o Corinthians consiga uma grande vitória. Vamos torcer bastante, é timão na veia e vai Corinthians!